Hoje é quarta-feira e hoje é dia de Lu Pratos Convida. Que prazer estar aqui com você. Nós sempre trazemos mulheres inspiradoras, mulheres que vão agregar muito para você. E hoje estou trazendo uma educadora. Gosto dessa palavra. Por quê? Ela vai nos ensinar a subir de nível. Subir de nível. São mulheres que estão comigo no Rara Diamante. Depois eu conto em outro momento aqui o que é o Rara Diamante para você. Mas hoje eu quero levar você a pensar diferente. E pensar diferente não no seu negócio, mas na sua comunicação. Comunicar em outra língua já fez sentido para você? Aprender inglês faz sentido para você? Será que aí no seu trabalho alguém já comentou se você tivesse uma outra língua seria promovido? Ou você que tem filhos? Será que se eu soubesse falar inglês seria mais fácil a minha comunicação? Então, com vocês, Natália Bis. Olá, um prazer estar aqui, Lu. Obrigada. Nath, as pessoas ainda não conhecem Natália Bis. Ok. Here I am. Começou a ficar difícil. A produção começou a ficar difícil pro meu lado. Ela vai fazer um podcast em inglês. In English, let's go. Okay, so I'm Natália Bis, aka Teacher Nath. People get to know me more as a teacher than my real name. I'm a genuine woman, determined. I'm a loving mom. And I've started out as an English teacher almost 20 years ago. But then later on, let's say, I figured out I wasn't just an English teacher. I was an entrepreneur. I was an educator, as you said. And here with Rara Mulheres, Diamond, I figured out that I could find solutions for my clients, not just teach English. E essa sou eu. Gente, uma salva de palmas para essa mulher. O que eu respondo, produção? Delícia, né? Ouvir outra língua. É muito bom. Muito bom. Muito. Natália, como que é para você fazer essa apresentação em inglês? E o que significa a sua apresentação? É tranquilo. É quem eu sou e é o que eu tento transmitir para o meu aluno também. Que ele não só entenda regras, mas que ele se comunique muito melhor, que ele seja ele mesmo em outra língua. Então tem que ser natural, tem que ser confiante, tem que fluir. E, então se apresenta agora em português para a gente, por favor. Claro, eu sou a Natália Bis, a maioria das pessoas me chama de teacher, né? A Teacher Nath. Teacher. Sim, a Teacher Nath. E eu sou uma mulher muito determinada, muito verdadeira, que não gosta de nada morno, que é uma mãe amorosa e que é uma educadora apaixonada pelo que faz e pelas pessoas, por resultados. E aqui no Diamante, eu não tenho como não incluir. Eu aprendi muito mais sobre mim mesma, que eu sempre fui, na verdade, muito mais do que eu via. E isso é muito bonito, porque eu consigo transmitir mais ainda isso para o meu aluno. Eu consigo levar ele a um nível ainda maior do que eu achava que eu conseguia, porque eu tenho mais segurança de quem eu sou, Lu. E eu devo isso a vocês. Uau. Ô, Nath, hoje você é uma educadora. Sim. E você dá aulas de que forma? É escola? É online? Como é? Essa foi a grande transição da minha carreira. Deixar a segurança das escolas tradicionais e vir para o 100% online. Desde quando eu comecei, há quase 20 anos atrás, eu trabalhava de maneira paralela. Então, com as aulas particulares e com as escolas tradicionais. E depois de um certo tempo, eu entendi que o meu lugar era nas aulas particulares. Nós tivemos aquela situação toda de pandemia. E eu já tinha me preparado para a situação do online. Muitas pessoas me diziam que eu estava louca. E eu dizia que era uma tendência. Mas em que momento que você se preparou para o online? Em 2019. Eu já fazia cursos de aulas online. E já sentia pelos meus estudos, eu sempre gostei de buscar novas metodologias e novas formas dinâmicas de trazer o ensino para o aluno. E uma das grandes tendências era o ensino online. E me disseram que eu estava louca, Lu. Mas eu confiei no meu instinto, na minha experiência como professora e fui atrás e eu estava preparada. Quando 2020 chegou e as pessoas ficaram desesperadas dentro da sua profissão, principalmente a minha, que era lecionar online, eu estava tranquila. E eu pude, inclusive, ajudar colegas, porque eu me sentia à vontade, isso já era normal, era a minha rotina.
Então, eu acabei fazendo essa transição depois para o 100% empreendedora, 100% professora online, mais ou menos em 2023 para 2024. E posso dizer que sou muito feliz. Era o que eu queria, sempre quis, eu já trabalhava para isso, Lu. No meio em que você convive, eu acredito que a gente tenha muitas educadoras, assim como você, né? Professoras, né? Como foi o olhar dessas mulheres quando viu você fazendo uma transição de carreira, indo empreender, dando aula online e levando essa comunicação em outra língua, né? Porque uma coisa é você dar aula online. Eu dou aula online, por exemplo, dentro, né, da mentoria do Diamante, dentro do Hara Club. Mas eu tô falando de uma outra língua. Como que foi? Para as mulheres que estavam ao meu entorno ali no trabalho, foi assim um pouco de arregalar de olhos. Você tem certeza que, né, que você vai deixar aqui a segurança? Eu trabalho em grandes e ótimas escolas, mas era uma decisão em que eu não tinha nenhuma garantia, mas eu tinha absoluta certeza que eu precisava abraçar o meu propósito. Aquela é quando a gente já não frutifica naquela terra mais, e não cabe a nós dizer que o ambiente, a culpa é do ambiente. Não é. Não é, muitas vezes é que nós precisamos de uma terra nova, e eu precisava da minha terra. Eu precisava enfrentar esse desconhecido, sentir medo, e foi com medo mesmo. Essas mulheres acabaram se sentindo inspiradas. Então, quando elas começaram a se sentir motivadas, eu entendi que essa história não era só minha. Ela não era só minha. Eu dei o primeiro passo de coragem, mas isso acabou dando força para muitas mulheres que também tomaram rumos parecidos ou fizeram algum ajuste na carreira. Eu entendi que ia além, Lu, então foi muito importante para mim, mas acabou ressoando nas pessoas também, nas colegas, grandes amigas de trabalho. Então você percebe que você inspira outras mulheres. Eu percebi no meio do caminho. A gente não aprende isso, né? Na escola ou mesmo durante a nossa educação, porque não é uma coisa que a gente fala muito, né? Mas a gente vai entendendo que sim, que inspira outras mulheres e que tá tudo bem. E que isso é uma grande responsabilidade. Exato. É uma grande responsabilidade. Eu preciso estar sempre atenta ao que eu falo, ao que eu faço, porque tem pessoas me olhando. E eu nunca vou prometer para ninguém ser perfeita, mas eu tenho que ser a minha melhor versão o máximo possível. Nath, você lembra do seu primeiro aluno? Aquele que acreditou na Natália, fez uma aula online com ela e você saiu daquele mundo físico da escola? Lembro. Quem foi? A gente pode falar quem foi? Eu creio que sim. Eu tinha alguns alunos. Durante a pandemia, 50% acabou ficando e o outro 50% acabou saindo por alguns motivos. E eu me lembro muito do aluno Cadu, do Carlos Eduardo. Ele já estava morando em outra cidade e ele queria continuar com as aulas. Foi um dos motivos pelo qual eu comecei a já estudar a aula online. Eu não queria perder ele como aluno e ele não queria me perder como professora. E ele estava numa escola particular? Ele é um adulto e ele já estava trabalhando, porque ele conseguiu um cargo por causa do inglês, depois de mais ou menos 8 meses, em São Paulo. Mas ele não queria parar com as aulas. E ao conseguir entrar nesse mundo novo do online, né, eu consegui trazê-lo para as aulas. Foi um caso de sucesso. Ele conseguiu outra posição quando chegou em São Paulo e nós continuamos as aulas. E assim, ele me indicou para outras pessoas e tudo foi se espalhando. Quem já me conhecia gostou muito, tinha muito medo, né, de sair do escritório. Tinha um escritório, é gostoso, tem um cafezinho, essa relação, essa troca gostosa do ser humano. A gente acaba não tendo isso no online. O cafezinho é o que eu digo pro pessoal, mas a troca continua. Ela é viva. E os alunos gostaram. Quem ficou no online gostou, acabou contando e convidando outras pessoas. E assim, o online na minha vida começou e deu muito certo. E hoje as suas aulas são 100% online? São 100% online e 90% para adultos. Alguns jovens, mas na maioria adultos. E sim. Qual que é a maior dificuldade dos seus alunos? Assim, não é nem dificuldade, né? Eles te procuram para o quê? Para falar melhor, para escrever melhor, para acompanhar a escola? A escola não, porque eles já estão formados, né? Sim. Para fazer uma promoção ali na carreira. Cada um traz uma história, traz uma dor, uma necessidade, mas a maioria dos casos tem a ver com negócios. Eles querem crescer na carreira, eles querem poder acessar outros níveis dentro do que eles já estão, da empresa onde eles estão, ou mesmo galgar outras
empresas. Eles entendem que eles já chegaram em seu conhecimento na onde dava para chegar, só falta o inglês. E aí que eles investem pesado. E outros alunos em viagens. Preparação express, digamos assim, uma preparação para viagens que estão curtas, o pessoal procura bastante e tem um resultado excelente, e também uma preparação um pouco mais longa, né, no qual ele pode conversar um pouco melhor, né, durante a viagem, não só ser condicionado às situações. E temos, por fim, situações de comunicação geral. Comunicação geral, onde a pessoa quer ensinar melhor os filhos em escolas bilíngues, eles querem poder acompanhar os seus maridos em congressos, falarem com noras que moram fora, cada história uma mais linda do que a outra, é incrível o que eu vivo. Não, eu quero saber essa história da nora. Sim. Aí, como é que a sogra procurou a Nath? Sogras maravilhosas, já tive 2 alunas assim, que têm noras, o filho trabalha, né, fora, já no exterior, acabou se relacionando com uma pessoa, né, uma moça que também é de um outro país, onde, né, às vezes nem o inglês é o intermédio, então elas, por serem pessoas maravilhosas que são, a gente aí, palmas para essas sogras maravilhosas, que se importam, chegam para mim e dizem, Nath, eu quero me comunicar com a minha nora, e eu quero muito conversar com ela, e depois vem os netos, então, assim, é fantástico, porque elas se esforçam muito, conseguem, vão fazer suas viagens anualmente, 1, 2 vezes, e tudo isso, esse grande esforço para conseguir falar com as noras, para falar com os netos que agora moram fora. É cada história, Lu, é lindo demais. Ouvindo você falar, a única coisa que me vem na cabeça é comunicação. Comunicação. A comunicação em outra língua, é só isso. Só que eu não quero que meu aluno seja um tradutor de uma língua para outra, sabe assim, que ele seja uma pontezinha de um código, porque a língua é um código, para um outro código. Ele precisa ser ele mesmo. O que ele busca no fundo, ele quer ser ele mesmo, só que em outra língua. É isso. E essa sempre foi isso que eu entendi no Diamante. Eu entendi que eu já olhava dessa maneira para o meu aluno, que eu nunca fui só uma professora de inglês, eu sempre trouxe muita reflexão, eu sempre trouxe técnicas que eram muito específicas para a pronúncia, para que ele conseguisse alcançar rápido ou da melhor maneira, falar o que ele precisava naquela palestra, enfim, naquela viagem. E quando eu percebi, a nossa aula era eu brinco que é um me time, é o meu momento. Muitas alunas acabam dizendo que eu adoro a sua aula, eu adoro a nossa aula, adoro, é muito gostoso. Um beijo para todas as minhas alunas, os meus alunos, porque ouvir isso de vocês é fantástico. Assim, é gasolina para o meu espírito, é maravilhoso. E quando dizem, eu gosto de vir aqui porque além de conseguir o que eu quero, a princípio, que é falar o inglês, é o meu me time. Eu ainda consigo ser eu mesma em inglês e me expressar e ser feliz e fazer piada e, enfim, apesar de toda a dinâmica que tem por trás da aula, Lu, tudo ali é planejado, tudo é visto, tudo tem a sua metodologia, mas ela é leve, ela é bem-humorada e ela é bem direcionada, então eu vou atrás da solução, não só se ele entender um ponto gramatical ou não, e isso faz toda a diferença. Gente, eu escuto a Natália falar e a primeira coisa que me vem na cabeça é como que nós poderíamos levar essa informação, esse conhecimento que uma outra língua faz sentido para os adolescentes, para os adultos. Tem muitas escolas que já levam, né, Sim, que levam muito a o sério. Inglês, né, a sério, já está na grade. Mas o meu pedido aqui para você que está escutando esse podcast, Arrasou. tô aprendendo, tá vendo? Esse podcast é encaminhar para uma pessoa para que ela possa escutar e entender que o inglês ele é necessário, que vai te trazer uma comunicação melhor, vai te trazer um entendimento melhor. Nós estamos num mundo digital, gente, tudo é digital. E quantas pessoas usam as ferramentas digitais em outra língua? Muito. Você vê a própria inteligência artificial. Sim. Quando a gente tem um conhecimento melhor na língua, a gente faz o prompt, né, que é o comando muito melhor. Não são, a gente pensava antes que eram só os médicos, né, porque eles diziam, eu continuo lendo artigos em inglês. Isso já passou faz muito tempo. Na verdade, Lu, eu me arrisco a dizer que a gente já está na era da terceira língua faz tempo. Então, nós estamos um pouco atrasados, mas ainda há tempo. Não pense que para aprender uma língua precisa
vastos anos, é preciso comprometimento, e sim, vamos precisar de alguns anos, mas de acordo com o grau de comprometimento e motivação dessa pessoa, a gente chega lá mais rápido, com qualidade, e ela pode acessar tantas coisas. É sobre isso que você está falando, sobre o que você já entendeu, a necessidade. Lu, você faz mentorias, né? Você comentou comigo. Eu faço. Conta pra mim só uma coisa, agora eu vou ser sua entrevistadora. Mas como você compartilhou no privado outro dia, eu fiquei tão emocionada porque você disse que estava num momento. Conta melhor esse momento que apareceu o inglês na sua vida. Eu fui bancária por muito tempo, né? Então, foram 20 anos no mundo corporativo. Lá eu já tinha esse contato com outra língua. Então, muitos dos nossos treinamentos, muitas das reuniões, a gente tinha apresentação, né? E eu sempre fugi disso. Olha que interessante, né? Uma pessoa bem posicionada, uma pessoa bem paga, num cargo muito interessante, mulher, e eu sempre olhava para essa outra língua, depois eu faço. Né? Eu consigo ajustar aqui, depois eu faço. Fiz uma transição de carreira, saí e fui buscar os meus sonhos, os meus propósitos, e hoje eu lidero o maior grupo de conexão feminina do interior de São Paulo, certo? Uau. Uau. Só isso. Uau. Só isso. Tudo isso. Só que eu fui procurar mentores. E quando eu cheguei nesse mundo aqui, porque para eu ensinar, eu preciso sentar para aprender. E eu tenho pessoas, como você, que está comigo, que é fluente em outra língua. Então, o mínimo que eu tenho que fazer aqui é conhecer. Faz sentido, gente? Se você quer ensinar, você tem que sentar para aprender. E aí, estou na cadeira, né, aqui de mentoreada de uma pessoa muito querida, e a nossa última reunião foi em inglês. Os artigos que ela apresentou, a forma com que ela trouxe, as mensagens que ela manda no grupo. A minha mentora, gente, é em inglês. Então, se eu não olhar para isso, eu estou fora, não digo nem do mercado, eu estou fora do que o movimento, a inteligência, os próximos passos do negócio. Lu, é isso. Tem uma frase da Clarice Lispector que fala o seguinte: depois do medo vem a vida. E aí depois que você enfrenta esse medo do inglês, e a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, é só isso. Você se sente tão empoderado, né, a alcançar e a acessar coisas que já estavam aqui, mas que a gente ainda reluta em colocar a mão, né? É um medo que precisa ser vencido, porque o que vem depois é tão melhor. E assim, te deixa mais leve. Muito. Quando eu entendi que eu precisava fazer um movimento, porque às vezes a gente está no serviço ali, no emprego, né, trabalhando, e você fala, eu preciso de uma outra língua para ocupar um outro cargo. Não é só isso, você precisa se comunicar melhor. E a comunicação, você vai até procurar o inglês, né, e até agora uma terceira língua que já é muito comum nesse meio. Mas, quando você procura uma outra língua, automaticamente você precisa aprimorar o português. Porque senão você não entende. Sim. Aí você vai sentar ali e vai... é um pronome em inglês. O que é um pronome em português, gente? Se eu não souber, não faz sentido. Para mim, foi uma escola. Tem um momento que ela acaba se cruzando. E eu coloquei meus filhos numa escola bilíngue. A primeira tarefa que chegou em casa, minha filha olhou para mim e falou, mãe, vamos fazer a tarefa? Eu falei, vamos, né? A gente faz a tarefa comum, são 3 crianças. Na hora que eu abri o livro, a tarefa era em inglês. Ai. E ela esperando eu falar, Natália. Ela esperava eu falar. E aí, como que eu falo para uma criança de 6 anos que eu não sei? Tudo bem, eu poderia ter falado, a mamãe vai fazer junto com você, mas ela espera isso de mim. E eu, no papel de mãe, eu também sou uma educadora. Sim. Né? Eu também estou ali inspirando a minha filha. Sim. É a primeira coisa que eu pensei, eu preciso falar inglês. Como você vai reagir ao novo é como ela vai reagir ao novo. Exato. Então minha mãe rejeita e fala, não preciso disso, então... Não, muito provavelmente ela vai repetir, é normal. Exatamente. E aí eu fui olhar o inglês assim, como o quê? Como uma língua que fosse necessária e que tivesse muita naturalidade no que está acontecendo no mundo hoje. Sim. E eu olhei o inglês não como vou aprender a falar, mas eu vou aprender a me comunicar. Então hoje eu consigo, gente, me comunicar com 3 crianças que estão numa escola bilíngue. E assim, eu me sinto o máximo. Na mesa de jantar, conversando com a meninada. Impressionante. Então, ele encurtou o meu caminho, ele me deixou mais segura, ele fez com que eu me comunicasse com os meus filhos. E vai abrir muitas portas na próxima viagem. Total. Lu, eu tenho uma questão para trazer para você. O inglês abriu a porta para mim antes do meu diploma. Então, me conta disso.
Lu, Como que o inglês surgiu na sua vida? quando eu voltei dos Estados Unidos, eu morei em 2011. Mas por que você foi para os Estados Unidos? Eu Vamos fui voltar um pra- pouquinho. Vamos lá. Eu fui em 2011 para ser au pair, que é um tipo de programa como se eu fosse uma nanny, uma babá. Mas eu fui muito abençoada, porque as minminhas crianças, as minhas host kids eram grandes. Eles tinham 8 e 11 anos, então eu era uma governanta. Eu tinha muito... E a minha família, a minha host family, era um chuchu. Então, muito calorosos, me davam muita abertura, tempo, espaço. Eu pude estudar muito. Estudei tudo que eu podia. E a última coisa que eu fiz foi conseguir passar na NYU, que foi a New York University. Uau. Imagina ter uma New York University no seu diploma. Mas quando eu vim para o Brasil, terminei meu programa e voltei, e fui fazer minha primeira entrevista numa grande escola da cidade. Ela achou lindo, meu diploma era maravilhoso, mas eu só ganhei a vaga a hora que ela falou, so, shall we speak in English? E eu falei, sure, let's go. E foi ali que eu vi o rostinho dela fazer assim pra mim, eu entendi que a vaga era minha, e depois, 10 anos mais tarde, quando eu troquei de colégio, né, um momento diferente da carreira, e eu perguntei também, meu Deus, será que eu tô preparada? Faz 10 anos que eu saio de um colégio onde eu não fui 10 anos a mesma pessoa, né? Porque há uma grande diferença entre você fazer 10 anos a mesma coisa e passar 10 anos evoluindo. Mas será que eu tô preparada para agora fazer uma entrevista de novo no mercado? Eu era uma menina quando eu fiz a primeira, agora eu sou uma mulher. E sim, Lu, mais uma vez foi a hora que eu comecei, que eu abri a boca e pude mostrar a qualidade do meu inglês. Foi que eu vi os rostinhos fazendo assim para mim, me aprovando, e eu ficando muito feliz por dentro, falando, o inglês defende, o inglês te abre portas o tempo inteiro. Então, antes do NYU, ali no meu currículo ou qualquer outra faculdade que eu tenha feito, foi ele que me abriu as portas. Então, quando eu falo para as pessoas que ele abre portas, ele abre mesmo. Eu sou exemplo. A minha irmã, que trabalha numa grande multinacional, vem galgando posições assim, uma melhor do que a outra, e tem a ver com as línguas. E ela fez aula comigo. Eu fico muito honrada e muito feliz de dizer que eu pude ajudar uma irmã. E tenho outra menor também fazendo comigo, tá lá na escola ainda é uma adolescente, mas também acabou de passar numa prova de proficiência. É isso, abre portas, e quem ainda tá negando, tá perdendo tempo. É isso. Às vezes ainda tá naquele pensamento de que é chato, ou que vai levar muito tempo. Existem novos métodos, eu gosto muito de aliar a inteligência artificial, Lu. Muito, eu sempre trago, inclusive, depois de ensinar os meus alunos a usarem inteligências artificiais, eu trouxe uma novidade para o curso, que é uma plataforma exclusiva. Plataforma exclusiva, presta atenção. Onde eu posso agora ajudar o aluno a praticar de maneira eficiente depois da aula, porque o importante é a junção de você gostar do seu professor, dar aquele match, né? Eu adoro minha professora, nossa, a forma como ela me ensina, eu realmente aprendo, mas também, né, Lu, como que eu vou ajudá-la a praticar? E existem formas que são um pouco arcaicas. Eu gosto muito de juntar o tradicional com o moderno. Então, o moderno é ter trazido esse AI, né, essa plataforma que é uma inteligência artificial que é super ajustada, dá nota ali ao vivo, baseada na fala de um nativo. Então, à medida que você fala, ela é focada no speaking e no listening, né, no falar e no ouvir. E assim que o aluno fala, ele já tem uma nota, assim, que é bastante, a gente fala em inglês, accurate, acurada, específica. Ela realmente é uma plataforma fantástica. Eu demorei um bom tempo para encontrar, porque eu queria algo de qualidade mesmo. E agora eles têm essa oportunidade. Então, dobra, né, a questão do tempo dele de aprender. Se ele é compromissado, se ele faz exatamente o que eu oriento pós-aula, se ele traz esse inglês para o dia a dia, ouvindo podcasts em inglês, músicas e as atividades que são já orientadas, Lu, esse é o diferencial de ser guiado. Tudo já prontinho para esse aluno só seguir. Se ele fizer isso, não tem como não encontrar o sucesso. Vai ao encontro, assim, direto. É maravilhoso. Eu fico empolgada, porque são tantos alunos que entram. Eu tenho uma aluna que está há 6 meses e já está falando, Lu. Eu ia te fazer essa pergunta. Com quanto tempo uma pessoa comum, vou falar comum, né? Pode usar esse termo comum, gente. Que ainda tem um nível básico, vamos dizer assim? Nível básico. Tá. Lu, falar de tempo é um pouco perigoso, demanda bastante responsabilidade, mas é possível. Cambridge, né, que é quem guia o professor de inglês, já fez um estudo de horas, né? Então, eu acho que é muito importante respeitar isso. Há uma quantidade de horas estudada que comprova que, se você passar por ela não é de maneira seguida, sabemos que a gente tem a vida, o trabalho, mas enfim.
O tempo dedicado traz aquele nível básico, intermediário e avançado, e há divisões também, subdivisões dentro do básico, intermediário e avançado. Mas eu, com mais de 18 anos, posso dizer que se um aluno com o nível básico fizer o que eu orientar, seguir a plataforma, tiver uma constância nos estudos, interesse, vir às aulas, em 6 meses, você tem fluência suficiente para poder fazer uma viagem, não passar perrengue, poder pedir o que você precisa, comprar o que você precisa. Você talvez não esteja ainda apto para ter a fluência de uma pessoa que tem 18 anos falando. É normal. É como aconteceria, por exemplo, numa faixa, né, no judô. Você não vai ter a mesma destreza que o seu, né, o mestre. Vai precisar que você pratique um pouco mais, mas você já faz bastante coisa. Ou seja, não precisa de anos para alcançar isso. Essa minha aluna, na verdade, conquistou já essa independência de pelo menos falar o que ela gosta de falar, cantar, bater um papo, em 4 meses. 4 meses. Mas isso não é uma via de regra, né? Isso é algo isso vem de uma aluna extremamente engajada, que está muito empolgada e que faz de acordo ali com o roteiro. Mas é possível, Lu, é possível, independente de idade, independente do que for. Se você tem esse comprometimento e tem a orientação certa, a mentoria certa. Eu tentei trazer isso a vida inteira, trazer um ambiente que protege esse aluno e que guia da melhor maneira possível. Traga o comprometimento que eu levo para você a fluência, nós dois juntos. E isso dá para prometer. É possível sim. Além das aulas online, você tem esse acompanhamento individual. Sim. Então, o aluno chegou para você leva ele para a aula individual. Tô tentando olhar aqui como que é a sua entrega, tá? Uhum. E aí você tem esse acompanhamento pelo WhatsApp, ele assiste alguma coisa gravada ou não? Ele tem as aulas dele ao vivo. Uhum. E se ele precisa se ausentar, ele pode escolher. Se ele precisa faltar naquela aula, nós combinamos que ele pode escolher se ele quer assistir a aula dele gravada, eu gravo só para ele. Ou se ele quer remarcar num dia o horário apropriado pra gente, e a gente refaz, né, remarca ao vivo. Então ele tem apoio. É extremamente individualizado. É muito individualizado. Eu sei o que ele precisa, eu mando material extra, músicas, tudo que eu sei que tá na vibe dele daquele momento, que ele tá curtindo, mando pelo WhatsApp. Nós temos um encontro semanal com todos os alunos, então ele tem um momento dele sempre individualizado. Ele tem acompanhamento no WhatsApp a semana inteira. Inclusive, eu brinco que eu posso ser a personal gringo dele. Ele já pode ir praticando comigo, deve, aliás. Então, muitos alunos acabam mandando mensagem e a gente vai batendo papo pós-aula ou antes da aula durante a semana. Então, ele já faz imersão. Tem esse acompanhamento. A gente tem um encontro em grupo para bater papo, para ter conversação guiada ali. Maravilhoso. E o aluno que precisa fazer uma viagem, né? Tenho 2 tipos. O cliente que precisa fazer uma viagem logo e ainda não tem o tempo certo para fazer o curso, tem preparação também, Lu. Eu tenho esse produto ali para poder oferecer, que é uma preparação para a viagem, é um condicionamento para essa viagem um pouco mais curto. Além da aula, que é quanto tempo o aluno fica com você? 12 meses? Um ano? Ele fica um ano, né? comigo. Um ano com você. Se eu for fazer uma viagem, sei lá, para a Europa, Estados Unidos, vamos pegar Estados Unidos, né? E eu queira passar ali pela alfândega. Isso. Não é isso? É. Eu contrato você para me dar um curso express só para fazer a viagem? Se você já é o meu aluno, isso já está incluso. E não só isso. Quando você fizer a sua viagem, você pode entrar em contato comigo. Se tiver alguma dificuldade, alguma placa, alguém que você está tentando conversar e está com dificuldade, pode me ligar. Os meus alunos todos sabem que em algum momento, se for necessário, eu peço licença, atendo uma ligação. Então, você tem apoio durante a sua viagem. Agora, o cliente que ainda não é meu aluno, mas chegou ali com essa viagem já marcada, ele contrata apenas esse produto, onde ele é preparado para todos os passos da viagem. Nós vamos treinar e eu vou orientá-lo sempre. Lu, eu sempre acabo entregando a mais, eu prometo uma coisa, mas entrego sempre a mais. E é maravilhoso, porque o aluno gosta, eu fico feliz e a meta, né, o objetivo é alcançado. Ele faz o pacote dele, viaja, feliz da vida, faz tempo para fazer e volta. E volta como meu aluno, porque fica muito feliz. Alcançou aquilo que ele queria, agora ele quer falar. Então a gente volta
para o começo da nossa conversa aqui, que é a comunicação. Sim. Você faz com que ele tenha uma boa comunicação na viagem, ele se sente mais seguro. Sim. Porque ele já está antecipando as situações que vão, né, Que vai que acontecer. já vão acontecer. Então, eu gosto de falar sempre com muita honestidade. Um curso assim é um produto rápido de condicionamento da língua. Ele vai ser condicionado àquelas situações. Ele ainda não é um aluno fluente. É importante, porque senão não faz sentido o outro aluno que estuda mais tempo. Ele não está apto a bater um papo longo, digamos assim. Mas para todas as situações, desde que ele colocar o pé no avião no Brasil, ele sabe o que vai acontecer. Se há... eu tô com flight attendant na cabeça. Aeromoça. Acontece, é muita aula, é o tempo inteiro no inglês. Se a aeromoça já é americana ou já fala inglês, ela veio de algum outro lugar ali com o avião, ele já está preparado desde aqui do Brasil para tudo o que vai acontecer até chegar lá, seja Orlando, Europa, qualquer lugar que ele precise do inglês, nós vamos. Eu sempre gosto de saber, Lu, para onde você está indo, porque assim, eu realmente, quando chega lá, além das dicas do inglês, situações como alfândega, aeroporto, hotel, comer, comprar, eu também posso dar dicas culturais, isso é muito importante, sobre gestos, ações, coisas que se devem fazer ou não fazer, cultura. Eu costumo dizer, nós falamos que nas línguas nós temos 4 habilidades, que é o falar, o ouvir, falar, né, o nosso listening, speaking, reading and writing. Mas eu costumo humildemente dizer, depois de alguns, né, uns bons anos aí de trabalho, de experiência e de muito estudo, que há um quinto, que é como se fosse um cimento, que é a cultura. A cultura vai permeando essas habilidades e dá sentido. Por que se fala essa expressão naquela língua, por exemplo, no inglês? Porque o inglês é uma língua muito direta, onde eles buscam realmente fazer tudo de maneira certinha, assim. A gente diria no Brasil Caxias até, né? Tudo daquele jeitinho. Então, a língua, a expressão tem a ver com quão prático eles são, assim como a nossa. Por que tem, por exemplo, eu pegar a palavra beija-flor? A nossa língua é extremamente poética, porque veio de um tronco chamado romance. Um deles, além do latim, chama-se romance. Então, por isso que a gente dá esse nome ali do beija-flor, nossas músicas, a bossa nova, os poemas, faz parte. E a gente não é todo malemolente. Esse é o português, esse é o Brasil. E é assim, nossa língua é maravilhosa, ela é linda, uma língua feminina. Agora, por exemplo, o inglês, seja de onde for, e para os nossos ouvintes, a língua mãe, né, a rainha, digamos assim, o inglês veio da Inglaterra, mas ele está no mundo inteiro. Existem outros países, Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, existem outros, África do Sul, alguns lugares também, que o inglês é a principal língua, com suas nuances, né? Mas, sim, e se você não entende a língua, mas a cultura daquele lugar, você pode cometer algumas gafes. O contrário também, se você sabe, você vai mais bem preparado, e aí é fantástico. Isso é personalização. Isso é mais do que levar a língua de um lado para o outro da ponte. E é isso que eu entendi no diamante que eu já fazia, no Hara, que eu já fazia na minha vida, e o Hara Diamante, você e a Dre Santos me mostraram que eu faço a mais, que eu entrego a mais. Eu sempre fiz isso, eu sempre fui uma professora diferente, eu sempre tive um olhar humanizado, eu sempre quis ver o resultado do meu aluno, sempre vibrei, e é o que eu vejo nos feedbacks. O maior ponto é, ela se preocupa de verdade com o meu resultado, e eu me preocupo mesmo, porque a questão ganhar dinheiro é maravilhoso, dinheiro é fluência também. É pessoas, e eu gosto de pessoas. E ver o resultado chegando para eles é fantástico. Significa que tá tudo girando como deve girar, então as coisas funcionam. Eu sou apaixonada, acho que eu não consigo nem negar, né? Que eu sou Não, babona o no olhinho assunto. chega a brilhar Brilha. quando você Eu fala. amo falar disso. Eu amo ser essa facilitadora de comunicação em outra língua, que é o inglês. Vai muito além do que ser só uma professora de inglês. E eu não entendia isso quando eu entrei na mentoria do Hara Diamante. Aquilo, de certa forma, batia e doía um pouco. Ai, mas ser professora é muito honrado. E é honrado, ninguém disse que não. Tem a ver com o que eu sempre fiz a mais, é a entrega que sempre foi maior. E vocês perceberam, né? É que existe a gente, eu vou trazer de uma forma aqui, né, no macro. Quando você se posiciona para vender algo, eu vou vender algo, seja uma prestação de serviço, seja um produto,
existe uma coisa que vem antes do vender, que é a pessoa. Então, você atende uma necessidade, uma dor, você sana um problema de uma pessoa. E se você não consegue ter essa sensibilidade, esse olhar para a pessoa, você nunca consegue entender o valor do seu produto. Não. Porque não é simplesmente você ir lá e dar uma aula de inglês. É você fazer com que a pessoa se comunique em outra língua. Vou usar o meu caso como exemplo. A minha aula de inglês com a Natália fez com que eu me comunicasse melhor com os meus filhos. Fez com que eu ganhasse um presente do Dia das Mães, que acabou de passar, em outra língua, e eu pudesse ler com eles e a gente dar risada e entender o que está acontecendo. Isso é demais. Gente, isso não tem preço. Não. Então, você entender a necessidade da pessoa e você transformar aquela necessidade em algo que você consiga dar para a pessoa. É o que difere as pessoas do sucesso. E sucesso, gente, vem aqui, tá? Estamos falando de sucesso aqui em outra língua. Cada um tem o seu sucesso. Mas o sucesso aqui de você ter uma boa comunicação em outra língua é exatamente isso. É você fazer com que a pessoa se comunique melhor. E comunicação. É tudo. E a gente acessa outros níveis. A porta fica aberta. Você comentou lá no comecinho, vamos voltar um pouquinho aqui, do seu filho, né? Sim. Seu filho, ele é fluente em inglês? O Benjamin tem 4 anos e ele 4 adora anos. línguas. Ele adora línguas. Ele ama. Então, assim, é sempre musiquinha em inglês, os números, o alfabeto. Faz parte, eu quero que seja lúdico. Crianças, fica a dica para as mães. Para as crianças, precisa que seja lúdico, não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma brincadeira, tem que ser gostoso. Porque daqui a pouco, através da escola, já vai chegar a obrigação. E se vier a obrigação desde o berço, aí fica demais. Mas se ele já sentir que aquilo é gostoso, e ele escuta a mãe dele falando o dia inteiro. Ele me escuta lá no estúdio conversando e dando as aulas, então para ele é normal. Tanto que eu comecei a dar alguns comandos e perceber que ele obedecia. E todo mundo paralisado assim, gente, ele tá entendendo? Ele tá. E é porque é natural, porque a gente traz pro natural. É isso, então assim, ele vai ser um menino que fala. Vai ser fluente. Vai ser fluente. Ai, que delícia. Sim, é maravilhoso. Eu fico feliz, porque, né? Com 4 aninhos. 4 aninhos. Uma dica para as pessoas que estão nos escutando. Se a gente fosse separar faixa etárias aqui, né? Tá. Então, a criança, você acabou de dizer que é interessante ela ouvir uma historinha em inglês, ela ter a musiquinha. É tudo lúdico, é tudo brincadeira. Tá, vou pegar um adolescente aqui. Traz para as músicas que ele gosta. Então, dá para fazer muitas coisas com a mesma música. A gente fala de aprendizagem ativa e passiva. A partir daí já começa a ter um pouco mais de ativo, tá? A gente fala do input e do output. Input é tudo que a gente recebe. E a maioria de nós, não só os jovens, ou os adultos também, gostam de só ouvir a música. Ou, eu assisto filmes em inglês. E você faz o que com isso? Quando a gente produz alguma coisa com isso, é o output. Então, o conhecimento ele é produzido quando você pega a informação e produz alguma coisa. Como que se produz numa língua? Falando, escrevendo, tem que criar. Então, o adolescente pode pegar essa música e cantar essa música. Isso é aprendizagem passiva, ouvir e ativa. Pratiquei. Vai praticar os connected speech, né? Os connecting sounds, que são os sons ali que se linkam, a pronúncia, aquela coisa do, nossa, como falar rápido aqui. Ou seja, vai praticar muita pronúncia, vai começar a entender tradução. Ele pode trazer para o mundo dele. Escrever em inglês, contar. Faz o seu diário em inglês, por que não? Conta do seu dia lá em inglês. É maravilhoso. Esse é o jovem, né? As músicas, os filmes. Começa a deixar a legenda já em inglês. Que tal a gente fazer essa me perdi a palavra. Essa transição, perdão, né? Da legenda em português e começa já a colocar filme em inglês, legenda em português. Depois a gente vai trazendo para a legenda em inglês para sempre. Para sempre, tá? Eu não vou dizer tira a legenda, tá, Lu? Não tem necessidade. Para quê? Tem momentos no filme ali, na música, em que vão ter algum tipo de palavra ou expressões que não são da nossa alçada, nem no português. Às vezes é uma gangue, às vezes é um grupinho que tem sua própria gíria. Pra que sofrer e deixar tudo sem legenda? Coloca ela em inglês pra sempre e pronto. Pausa na hora que você tiver com dúvida. Nossa, eu não conhecia essa palavra. Nossa, ele usou de um jeito diferente. Pausa, usa o seu tablet. Hoje a gente tem tanta coisa, o celular, enfim. Vai pesquisar. E pro adulto, traz pro dia a dia.
Por exemplo, eu sempre digo assuntos que te interessam em podcasts. Relacionamentos, esportes, né? Para homens e mulheres, eu dou aula para homens e mulheres. Então, vamos pensar, o que você gosta? Eu sempre pergunto para o aluno. E a gente vai trazer para isso. Ele está dirigindo? Ouça um podcast, por que não? Volta a cantar as músicas que você gosta, só que quando você estiver fora do carro, né? Treina um pouquinho para ter uma noção da letra, para você não fazer isso dirigindo, e depois vai cantar, vai se divertir. Tem momentos das suas reuniões, aí já vem as coisas, os momentos adultos, né? As reuniões, as viagens, tem sempre uma forma, Lu, de fazer praticar qualquer um das faixas etárias. E são apropriadas, não é nada forçado, é o dia a dia. Eu escutei uma vez, não sei se faz sentido, vou aproveitar que você está aqui e fazer a pergunta. Sim. Que para você aprender a falar, você precisa ter uma musculatura que te Isso é faça real. pronunciar. Exatamente, a gente esquece. É isso? Isso existe mesmo? Isso existe, é verdade. Me dá um exemplo. Claro, para a gente poder pronunciar em outra língua, a gente acha que é só o conhecimento teórico do que está escrito no papel. Mas aí a gente muitas vezes diz, eu não consigo, me sinto travado. Esse travar existe mesmo. Os músculos funcionam de maneira diferente da língua, da face, da garganta, enfim, eles funcionam de uma maneira diferente no português, no inglês, no espanhol. Então, isso quando a gente fala que tem que praticar é para desbloquear, é realmente para desbloquear, existe o desbloqueio mesmo. E você só vai conseguir se você praticar. Não espere ficar perfeito. É para praticar agora que não está perfeito, para que fique excelente. Então, os músculos vão começar, a língua, ela vai mexer de um jeito diferente na outra língua. Tudo isso é verdade. É mecânico também. Língua é um negócio mecânico. Tá, agora eu vou para a prática, gente. Vocês sabem que eu adoro essas coisas aqui, né? Me fala uma palavra em português e uma outra em inglês, onde você precisa ter aqui uma musculatura diferente para pronúncia. Coisa, por exemplo. Coisa, no português, o movimento da nossa boca, coisa. Em inglês, a gente vai ter o som do TH, que muitas vezes é o vilão. Meu Deus, o som do TH. Onde a gente vai precisar colocar um pouquinho a pontinha da nossa língua aqui entre os dentes, e ela não vai ficar lá para sempre. Ela vai passar aí para trás, porque aí vem a dica. O puff de ar que vai vir de dentro para fora é que faz o som do TH. Então, ó, sing. Duas coisas para ensinar aqui. Primeiro, o TH, onde a gente não vai falar sing, nem fing, sem som de F, e é por isso que a gente tem que treinar. A gente tá acostumado só com fing. Sing, que é um som de S, vai ser um som de thing. E mais uma dica. No final da palavra, todas as palavras que terminam com ING, a gente vai deixar esse som do G em silêncio. É uma silent letter. Então não vai ficar sing, thing. Não, vai ficar thing. A gente pausa esse G aqui atrás. Então, thing. Sing. Já foi melhor. Sing. Eu preciso de um pouquinho mais da sua língua aqui entre os dentes. Thing. Think. Isso. Aí vai sair um puff de ar de dentro, ó. Sing. Thing. Sing. Thing. Sing. Não. Isso é base de prática. Gente. É isso. Mas a gente consegue. Eu olhava para os meus professores e pensava, eu não vou conseguir falar isso. Eu também já pensei isso. Eu já fui adolescente, eu falava, mas é tão lindo o jeito que ele fala. Uma vez eu perguntei a um professor, e onde você morou? Ele falou assim, no Brasil. No Brasil? Com essa pronúncia maravilhosa? Sim. Então tem a ver com interesse, Lu. Aí eu entendi nesse dia que ele foi um dos grandes professores que eu tive e ele nem tinha saído do país. Então é possível sim, não tem a ver com ir morar fora. É claro que pode ser um a mais, um plus, você realmente ter essa oportunidade de praticar e, né, fazer um intercâmbio. Mas é possível, demanda só estar com a pessoa correta, que vai te guiar da maneira correta para otimizar o seu tempo, e você ter vontade e comprometimento. O resto é possível, eu juro, prometo, porque eu vi. Natália, eu estive em um evento em que você fez a sua apresentação em inglês para mais de 100 pessoas. Sim. E eu vi uma plateia inteira, assim, abismada, boquiaberta. Vibrando, isso me chamou muito a atenção, quanto eles vibraram. Foi uma brincadeira que a gente quis fazer ali para poder apresentar, foi o meu pitch de vendas, foi incrível, mas o quanto as pessoas têm interesse, sim. A gente acha que não, mas tem sim. E eles viram que é possível. E qual que é a sua proposta aqui? Vou falar proposta porque eu acho que quando você fez ali, né, o seu pitch, ou quando você trouxe quem você era em inglês e você viu todo mundo ali te olhando,
O que você falaria para aquelas pessoas, assim, que arde no seu coração e você queria que elas parassem, olhassem o inglês diferente e viessem aprender? Eu queria que elas percebessem que poderia ser um desafio primeiro, né, me ouvir ali em inglês e elas se entreolharam do tipo, mas gente, será que ela não sabe que a gente não fala inglês? E elas foram percebendo que era uma brincadeira, que era intencional mesmo, e no final dizer, bom, se vocês não me entenderam, e aquele grande da plateia, significa, gente, ainda há tempo, eu tô aqui disponível, isso é possível, esse é meu @, estou aguardando por vocês. Foi mostrar na pele, porque às vezes fica mais do mesmo, a gente acabar falando, olha, inglês é importante, viu? Inglês é importante. Quando eu lhe falei inglês e ninguém entendeu, eles já entenderam, eles sentiram que era importante. Não ficou só aqui no campo das ideias, eles sentiram que eles não estavam conseguindo atingir ainda essa meta. Por quê? Aí vem o porquê deles. Porque precisa querer, dar um passo, tomar uma decisão e manter. E é possível. E é fantástico e abre portas. Mas tinha que ver. Tinha que ver. Tinha que ver, tinha que sentir. Eles sentiram. Você sente isso quando seus alunos chegam até você? Que eles precisam ver você falando para validar se você é boa? Lu, eu vou dizer que não, porque isso tem a ver com referência. Você me ensinou muito sobre isso, sobre posicionamento e referência. Como eu me porto de maneira muito preocupada, interessada com os meus próprios alunos, quando eles me indicam, o aluno que vem falar comigo, interessado, né, no produto, interessado na aula, ele já vem com uma segurança muito grande que já foi passada pelo meu aluno. Claro que eles gostam, e a minha primeira pergunta é, shall we speak English? E às vezes alguns falam, ai não, agora não, eu tô um pouco enferrujada. Eu falo, tudo bem, eu não vou judiar de você, então vamos pro português. Mas para ele ver que eu não tenho medo, e que se ele quiser conhecer o meu inglês, como alguns falam, sure. Ok, let's go, I love it. Eu ainda falo, que corajoso, you're so brave. Nossa, que corajoso, já gostei. Você já quis chegar falando inglês, adorei, coragem, isso mesmo. Então vamos, e a gente fala inglês e a entrevista inteira em inglês e tudo bem, ele já é um aluno que chegou de outro nível. Mas eu acho que é mais para ele mostrar o inglês dele e ele sai muito feliz. É claro, eu não tenho nada a esconder, eu tenho muito orgulho do inglês que eu falo hoje em dia, mas felizmente esses alunos já vêm muito bem indicados, e isso é consistência e trabalho sério. São aí mais de 18 anos falando a verdade, ensinando com verdade, sendo consistente e buscando o melhor resultado, né? Então, ele fala por nós. Isso é muito bom. O único problema desse podcast, Olha, desse que podcast, isso, hein? Já ganhou 10. é que ele termina. Que pena. Uau! Oh, gosh. Que aula! Eu não perguntei nada. Gente, eu tenho um monte de coisa pra perguntar. Não perguntei nada pra essa mulher. Ficaria aqui a tarde toda escutando. E eu também. É um prazer poder falar com quem ensina com tanta paixão também, Lu, que é você. E que me ensinou muito e que me fez sentir, tá aqui na sua frente hoje, me sentindo muito segura de quem eu sou e do que eu vim pra fazer. E com a chuva de resultados que eu tive nesses últimos meses. Muito obrigada, sou muito feliz e te admiro muitíssimo. Você é fantástica. Obrigada, produção. Posso vir aqui? Pode. Mas, antes da gente encerrar, tem um quadro que eu adoro. Que é o nosso bate-bola. Vamos lá. Essa você não sabia, né? Não, vamos. Eu vou te dar uma palavra. Tá. E você responde o que vier. Tá bom. Tá bom? Tá. Rápido, prático. Vamos lá. Tá? O que vier na cabeça. Professor, é assim, a gente tem que estar preparada para o plano A, B, C, Z, Z. Vai, bora. É isso. E eu estou me sentindo aqui. Estou entrevistando uma professora. E vocês veem que às vezes nem a minha concordância é tão certa, viu, gente? Porque eu sou vida real, é assim mesmo. Passei no teste? Opa! Passei, tô bem, né? Então vamos lá. Um amor. Vale profissional, pessoal? O que vier na sua mente. Na hora que eu mente. falei um amor, primeira coisa que veio. Tá. Meu filho. Uma conquista. Ter o posicionamento que eu tenho, da educadora que eu sou, online hoje em dia, os resultados que eu tenho. Foi uma grande conquista. Uau. Eu lembrei de um monte de coisa agora que a gente já conversou. Muito. Caramba, Dá pra escrever Natália. um livro. É. Tô feliz pela sua resposta. Eu também.
o pessoal ali não conhece, mas quanto tem por trás aqui da minha história. Tem muito medo na coragem. Mas tem que ter coragem. É isso. E se eu não tivesse tido, eu não estaria aqui na sua frente. Você é corajosa. Sou corajosa. Mesmo com a perna tremendo, eu vou. Tá tremendo agora? Tá um pouco. Então vamos lá, falamos um amor, falamos de uma conquista. O seu sentimento mais puro? Entregar a minha verdade. Viver o meu propósito. Quando que você dá aquela gargalhada, que você fala, uau, sabe? Que abre a boca, aquela coisa toda. Quando eu tô com pessoas queridas que me mostram quão maravilhosas elas são e quanto amada eu sou, como por exemplo você, tantos amigos e alunos queridos, eu me solto quando a situação ali a vibe é gostosa, flui, a aula flui, a amizade flui, não tem como não soltar uma gargalhada dessa. Assim? Assim. Essa é Tá com quem a gente gosta. Isso é bom demais, né? Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. E era assim uma palavra, já fui pra pergunta, vocês estão percebendo, né? Quando que você sobe em cima da mesa? Que você bate o pé e fala... Sabe? Muito brava. Que você fica... Quando alunos chegam pra mim cheios de traumas por coisas absurdas que eles viveram. Subo em cima da mesa. Fico louca de ver o que alguns profissionais fazem com falta de responsabilidade, que machucam e traumatizam as pessoas. Fico louca. Uma inspiração. A minha mãe. A minha mãe é uma grande inspiração para minha vida. É uma mulher que sempre trabalhou, sempre foi resiliente e eu nunca vi chorar por dificuldade nenhuma. Minha mãe tem esclerose múltipla. Quando eu tinha 10 anos, nós diagnosticamos isso. Uma mulher que eu nunca vi chorar pela condição, por nada. Uma mulher maravilhosa, que eu acho que é dela, que vem toda essa força que eu sinto. Se ela conseguiu, eu consigo. Eu sou filha da Voila. Eu sou filha da minha mãe. Uau. Gente, essas mulheres me pegam de vez em quando, né? Vai num sentimento da lua, assim, que vou te contar. Uma frase, Natália. Uma frase. Pode custar caro viver a nossa verdade, mas é o único caminho que faz sentido. É o único caminho que nos preenche. Quando a gente não tá vivendo a nossa verdade, a gente se sente vazio e vai colocando coisas, preenchendo coisas que são vazias no lugar. Viver a nossa verdade é o que faz a diferença, é o que faz valer a pena. Qual que é a sua raridade? Ser verdadeira. Em tudo. No profissional, no pessoal. Ser de verdade. Uau. Gente, pode chorar? Pode, eu tô aqui me segurando. Mas aqui pode, tá? Aqui pode. Estamos encerrando mais um episódio do Lu Pratos Convida. Acredito que você que esteja chegando aqui agora, escutando tudo isso, fala, nossa, como que não tem roteiro, não tem pauta, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. É porque aqui é um podcast de verdade. É um podcast que a gente quer trazer para todas as pessoas que estão nos escutando que a vida de cada um é levada de um jeito, de um sentir, de um conquistar. E não tem certo e tem errado. Tem aquilo que você está fazendo de melhor nesse momento. Então, te espero na próxima quarta-feira. Foi uma honra, Natália. Para você que quer seguir, conhecer um pouquinho, aqui embaixo vai ter o @ da Natália. Segue a gente também no nosso canal, lá no Instagram, @Ribeirão Preto ou no Lu Pratos Convida. Você vai encontrar bastante conteúdo. Te espero na próxima quarta. Um beijo.